Você quer aprender a ter ganhos exponenciais nos seus investimentos com total proteção da sua carteira? É sobre isso o vídeo de hoje e fica até o final que você vai ganhar algumas dicas excepcionais sobre o que fazer e o que não fazer nos seus investimentos, como não cair naquelas armadilhas que o seu assessor, o gerente do banco, coloca aí nos seus investimentos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Cis, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos e esse canal aqui é para te ajudar com suas finanças, com seus investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. E considere aí compartilhar essa informação, dar aquele like, porque ajuda o canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E vamos lá. Bom, esse tema, assimetria de risco, né, assimetria de ganhos, ou assimetria positiva de ganhos, é um termo muito conhecido no mercado financeiro, mas ele ficou mais popularizado depois que o Nassim Taleb escreveu os seus livros, né? A Lógica do Cisne Negro, Iludido pelo Acaso, Arriscando a Própria Pele, né? São alguns dos livros mais populares do Taleb. E não sei se vocês sabem, mas ele é conhecido por ficar multimilionário quando o mercado cai. Toda vez que o Nassim Taleb deu um salto no seu patrimônio de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, foi quando alguma coisa de ruim aconteceu no mercado. Por exemplo, quando teve as Torres Gêmeas, ele multiplicou muitas vezes seu patrimônio. Quando teve o crash da Bolsa em 2008, na crise do subprime. Quando teve a bolha imobiliária nos Estados Unidos, o mercado também caiu 50% em poucas semanas e o patrimônio dele multiplicou várias vezes. A gente viu lá notícias do fundo que ele administra, que subiu mais de 300% na primeira queda da Bolsa. E no Covid também foi diferente. Tá? Por quê? Porque existe tem um tipo de operação no mercado que possibilita dar esse tipo de ganho, que geralmente é proteção de carteira, é você comprar opções que estão lá subvalorizadas e quando o mercado cai muito, essas opções se valorizam 10, 20, 30 mil por cento em um único dia. Então é isso que ganhos exponenciais, assimetria de risco, ganhos assimétricos no mercado financeiro. Tá? Mas eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso da seguinte forma. O que o Taleb, em toda a sua literatura, né, nos seus livros, defende como ganhos assimétricos? Que é o que você deve buscar nas suas operações de investimentos. É você realmente fazer um tipo de operação que você entra com um pouquinho de dinheiro e pode sair com ganhos ilimitados ou ganhos exorbitantes. Tá? Vou dar um exemplo para você. Se você compra uma ação de uma empresa que essa empresa explode no mercado, no sentido positivo, né, você colocou uma pequena fração do seu dinheiro e isso ela multiplicou algumas vezes. Então, vou dar um exemplo. A Tesla, por exemplo, você comprou lá, uma pessoa que comprou ações da Tesla há alguns anos atrás, teve seu capital valorizado em 10 mil por cento, ou seja, se você investiu 10 mil dólares, você conseguiu tirar de retorno $1 milhão, né, em pouco mais aí de 6, 7 anos. Então, isso é o que a gente chama de ganhos assimétricos. Tá? Por que é importante saber disso? Pô, parece óbvio, né? Mas por que é importante? Porque existem algumas operações no mercado que é impossível de você ter ganhos assimétricos. Vou dar um exemplo muito famoso. É uma operação que os corretores adoram oferecer para você, que se chama COI, Certificado de Operação Estruturada, ou aquelas operações chamadas Rubi, Diamante. Olha, esse tipo de operação é totalmente contrário ao que o Taleb ensina nos seus livros. Tá? Porque quando o pessoal te vende uma operação desse tipo, ele fala assim, olha, você vai, por exemplo, vamos fazer aqui uma operação de Tesla, ou do S&P 500, ou de qualquer outro papel, que se o papel subir até tanto, você ganha aquela alta, e é limitada, e se o papel cair, você também fica limitado na sua perda, sabe? Isso parece bom, mas não é. E eu tenho exemplos, muitos exemplos para dar para você. Eu tenho um cliente que ele fez esse COI de Tesla há muitos anos atrás, há uns 4 anos atrás, né, com um vencimento de 3 anos. E quando acabou os 3 anos, ele ganhou ali 7, 8%, não mais do que isso. E pouco tempo depois, a Tesla continuou explodindo os seus ganhos, que se ele tivesse, ao invés de entrado na operação, ele tivesse comprado Tesla, ele teria multiplicado muitas vezes o patrimônio dele. Então, é muito melhor você entrar no risco da operação e ter ganhos explosivos do que ficar numa operação que o teto dela é limitado. Então, você tem um risco, porque você tem ali, está investindo numa ação.
Só que o seu ganho é limitado pela operação. E por que é limitado, o teto é limitado? É porque você ganha um pouco de fundo, ou seja, se a operação, se o papel caiu muito, você não perde também. Então, é esse tipo de operação que, ao invés de você entrar nela, você poderia redimensionar todos os seus investimentos e falar o seguinte: não, poxa, eu prefiro ficar com o risco nas ações da Tesla. Se ela cair, eu assumo o risco, mas se subir, eu também pego todo o ganho da subida, sabe? Então, esse tipo de operação não é recomendado. Eu já analisei dezenas de operações como essa, nunca entrei em nenhuma e nunca recomendo que os meus alunos entrem também, porque não faz sentido. Outra coisa, ela tem um prazo determinado, 3, 4, 5 anos, sabe? Nesse período, o seu dinheiro fica preso, o que é muito ruim. Então, se você aprender a fazer operações com ganhos assimétricos, você pode limitar o prazo, você pode sair a hora que você quiser, sabe? Você não fica esperando que aquele objetivo da operação aconteça exatamente naquele prazo, sabe? Então, você dificilmente vai ganhar dinheiro em operações como essa. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com você, para você dar uma olhada aqui em exemplos de operações que eu fiz agora esses dias, né? Então, para você ter uma ideia aqui de como que você pode começar a pensar nessas estruturas, né? Então, esse primeiro slide aqui, ó, eu comprei, né, uma operação, uma put, né, de BOVA 11, né? Tá aqui, ó, BOVA T91, que é uma opção, né, que vai me beneficiar se a bolsa cair muito, tá? Então, é como se fosse uma proteção para o meu dinheiro que eu faço aqui pelos próximos 30, 45, às vezes 60 dias. Então, olha só, nessa operação aqui, ó, eu gastei um total de R$ 33, tá? Deu 34 por conta de algumas despesas aqui, ó, R$ 34, tá? Aqui, ó. Então, qual que é a minha perda máxima? R$ 34. Qual que é meu ganho máximo? Ó, 9.966. Então, veja que é um ganho absurdamente alto. É óbvio que isso aqui, a probabilidade disso aqui acontecer é muito baixa. Mas isso, segundo a teoria do Taleb, acontece de anos em anos, de 3 em 3, de 5 em 5 anos. Tá? E quando acontece, os seus ganhos são exponenciais. Então, na minha opinião, vale sempre a pena você ter operações que você fica protegido. Então, você tem a carteira de ações, está sempre comprando um seguro, inclusive, segundo o Taleb, você pode gastar todo mês mais ou menos 0,5% do seu patrimônio em operações como essa. Durante muitos anos ela vai dar errado, mas no dia que dá certo, você vai recuperar tudo que você colocou. Então, veja, quantos 1.000% não daria isso aqui? Ó, R$ 34 se transformaria em quase R$ 10.000 se a bolsa desmoronasse. Então, isso não é muito impossível de acontecer, porque a gente vê isso acontecendo historicamente. Então, aqui, essa aqui é uma operação parecida com aquela, mas de uma ação nos Estados Unidos, tá? Que alguns analistas fizeram aí chamar a atenção que ela poderia cair muito, né, nos próximos meses. Então, eu arrisquei lá, comprei a $24. Então, a minha perda máxima é exatamente o dinheiro que eu coloquei, $24, e o lucro máximo que eu poderia ter, caso essa operação não desse certo, seria de 44.976 dólares. Então, veja a proporção de ganhos aqui, ó. Isso é o que a gente chama de ganhos assimétricos, sabe? Ou seja, o valor que eu coloquei é muito pequeno frente ao potencial que eu tenho para ganhar. E aqui no último slide eu coloquei aqui só as nossas reuniões que a gente faz para alguns alunos meus, que a gente faz tanto esse tipo de operação quanto lançamento de calls para gerar o chamado dividendo sintético na carteira. Então, veja como é que a gente faz essa reunião. A gente define aqui uma carteira que pode ser conservadora, moderada ou sofisticada, né? Então, a gente compra os papéis e vende vende opções, vende call, tá? Que é uma venda coberta, né? São opções flexíveis, geradas lá pela corretora, e que, em média, eles remuneram, né, a carteira aqui, ó, entre 2,20% até 3%. Sabe? Então, a gente consegue ter uma remuneração extra na carteira vendendo opções, sabe? Então, eram essas informações. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, uma forma boa de você se conectar comigo é deixando um comentário aqui abaixo, ou indo lá no meu Instagram, @mentorfim,
É que a gente pode bater um papo por lá e tal, manda um direct, a gente conversa e tente entender pouco a pouco como que funciona essas operações com assimetria de risco, né, com ganhos assimétricos, para você incluir elas na tua carteira, sabe? E você também evitar esses investimentos que são totalmente contrários à assimetria de ganhos, e você, com isso, uma hora, sua carteira vai subir e pode, inclusive, ter um ganho exponencial. Então, conte comigo, não esqueça de curtir o vídeo, ativar as notificações e até um próximo vídeo.